Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade. Então, vamos deixar Deus entrar em nosso coração. Eu transmito sempre a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana nos meus endereços telemáticos, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, ou então @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Liturgia referente ao dia 5 de setembro de 2023, terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 1º ao 6º e do 9º ao 11. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Por isso exortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como já costumais fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. O Salmo responsorial é o 26 ou 27. Vai depender se é da Bíblia Vulgata, Bíblia Latina, ou da Bíblia de Jerusalém, tradução de Jerusalém. Versículos, deixa eu ver, 1º, 4º, 13 ao 14, e o refrão é o versículo 13. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Repitamos! Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Repitamos! Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho.
e em seguida proclamá-lo. O evangelho de hoje é o escrito pelo médico e evangelista e secretário do apóstolo São Paulo, Lucas, São Lucas, capítulo 4, versículos do 31 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Eu tenho aqui a Bíblia Pastoral de 1990 e a primeira reflexão é sobre a carta de São Paulo. Vejamos o que a gente pode falar para vocês sobre essa carta. Perdão, mas a cor verde aqui, que é a cor de hoje, esse símbolo, né? A cor aqui é um símbolo, está saindo do lugar, perdão. Bem, olha, saber com precisão a data da parousia de Cristo é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, hein? Saber com precisão a data da parousia de Cristo é desejo muito humano, porém fadado à frustração. Conforme tradição cristã, só Deus, Pai, conhece o momento preciso. Quanto a esse dia e essa hora, ninguém sabe nada. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai é quem sabe. Aos cristãos cabe esperar com espírito vigilante. A luz é símbolo da vida, enquanto as trevas são símbolo do mal e da morte. Para o apóstolo São Paulo, o cristão é aquele que acredita na vida e luta por ela, sem aceitar nenhum compromisso com as estruturas que produzem a morte. Então, é um comentário a respeito da carta de São Paulo, que fala sobre a parousia, o juízo final, e só Deus Pai é que sabe, né, o dia e a hora. Então temos que estar vigilantes. Agora vamos ao Evangelho. Vamos à reflexão. Aqui temos a ação demoníaca escraviza e aliena o homem, impedindo-o de pensar e de agir por si mesmo. Por exemplo, ideologias, propagandas, estruturas, sistemas. Outros pensam e agem através dele. O primeiro milagre de Jesus é fazer o homem voltar à consciência e à liberdade. Só assim o homem pode segui-lo. Marcos não diz qual era o ensinamento de Jesus. Contudo, mencionando-o junto com uma ação de cura, ele sugere que o ensinamento com autoridade repousa numa prática concreta de libertação. Com sua ação, Jesus interpreta as Escrituras de modo superior a toda a cultura dos doutores da lei. É uma reflexão da Bíblia Pastoral de 1990.
Temos outra aqui, mais reduzida, talvez seja mais esclarecedora, do livro Palavra e Vida 2013. Não acredito que os que estavam com Jesus se admirassem por encontrar alguém que tivesse poder. O que os deixava admirados verdadeiramente era encontrar uma pessoa que colocava sua autoridade a serviço dos pobres, a serviço dos necessitados, da salvação dos necessitados. Essa era a novidade. Diante dos reis que se aproveitavam de seus súditos, diante dos sacerdotes e fariseus que só se preocupavam em ser puros e em cumprir as normas, Jesus emprega sua autoridade para fazer o bem. Começa uma nova etapa com Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bem, agora temos aqui a reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho, 2016. Vejamos o que diz aqui. Coerente com seu programa missionário libertador, assumido na sinagoga de Nazaré, Jesus vai a campo. Como de praxe, ensina nas sinagogas, fala com autoridade de modo que as forças adversárias, o demônio impuro, lhe obedecem, e seus ouvintes ficam maravilhados. Com sua palavra eficaz, Jesus expulsa um espírito impuro que percebe estar diante de uma força superior. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. O espanto toma conta de todos porque os espíritos impuros são submetidos às ordens de Jesus, dadas com autoridade e poder. Era inevitável que a fama de Jesus se espalhasse por toda parte. Mais tarde, ele investirá seus discípulos com este mesmo poder, isto é, de libertar o povo da escravidão e de todas as amarras que o privam da plena vida que Deus quer para todos. Bem, tivemos as reflexões, agora vamos aos santos do dia. É importante falarmos sobre os santos, porque os santos são exemplos para nós. Eles seguiram, tintim por tintim, aquilo que Jesus mandou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Façam o bem. Vamos aos santos, então, do dia 5 de novembro. Santa principal é Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, que se tornou santa depois de sua morte. Mas antes vamos falar de santos que também são comemorados em 5 de setembro. 5 de setembro é dia de São Herculano. Ele foi mártir e faleceu no século II. 5 de setembro é dia dos santos Urbano, Teodoro, Menedemio e companheiros, mártires do século IV. Dia 5 de setembro é dia de São Bertino, abade do ano 698. Junto com 2 companheiros fundou o mosteiro de Sitil, em Flandres, do qual foi abade durante 60 anos. Santo do dia 5 de setembro, São Pedro Nguyen Van Tu, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e também mártir, faleceu no ano 1838, religioso dominicano. Ele continuou exercendo seu ministério clandestinamente durante a perseguição religiosa no Vietnã, na Ásia. Descoberto, foi preso e recebeu a pena capital, a pena máxima, pena de morte. Santo do dia 5 de setembro, Beato João de Siponto, abade, faleceu no século XII, fundou na Dalmácia o mosteiro de São Miguel, adotou os costumes próprios aos seguidores de São João de Matera, vida comunitária com muitos aspectos de vida eremítica. Santo do dia 5 de setembro, Beato Guilherme Brown, foi mártir, faleceu em 1605. No reinado de Jaime I,
da Inglaterra, foi condenado à morte por haver convertido outros ingleses à fé católica. Santo do dia 5 de setembro é o beato Florencio Dumontet de Cardaillac, sacerdote e mártir, faleceu em 1794. Dedicado à evangelização dos pobres, foi martirizado durante a Revolução Francesa. Essa revolução que muitos idolatram, né? Colocam como se fosse um ídolo esse período da história, mas fez muito mal, principalmente aos cristãos, matando muitos. Vamos agora à santa do dia 5 de setembro, Santa Teresa de Calcutá. A canonização da Madre Teresa de Calcutá se deu no dia 4 de setembro de 2016 no Vaticano, em Roma, Itália, pelo Papa Francisco. O dia 5 de setembro ficou definido como uma festa litúrgica. De acordo com o site do Vaticano, de corpo franzino, mas gigante na fé, Madre Teresa nasceu numa família albanesa em Skopje, no dia 26 de agosto de 1910, batizada com o nome de Goncha Agnes. Foi acostumada pelos seus pais a viver louvando ao Senhor e ajudando os mais necessitados. Aos 18 anos, fez a escolha de se tornar missionária. Olha só, aos 18 anos ela fez essa escolha. Em setembro de 1928, Agnes deixa sua casa e entra para o Instituto da Bem-aventurada Virgem Maria em Dublin, onde recebeu o nome de Maria Teresa. No dia seguinte foi para a Índia, onde por quase 20 anos viveu feliz em uma escola da sua congregação, lecionando aos jovens ricos da região. Em 10 de setembro de 1946 ocorreu o que Madre Teresa definia como a sua chamada na chamada. Naquele dia, Jesus revelou-lhe a sua tristeza pela indiferença e o desprezo dos pobres e pediu a religiosa para ser o reflexo da sua misericórdia. Venha, seja a minha luz, não posso caminhar sozinho. Ela então funda as Missionárias da Caridade, veste o sari indiano e inicia sua nova missão entre os últimos de Calcutá, os descartados, aqueles que não eram queridos, não amados, não cuidados pela sociedade indiana. Logo, se uniram a ela as suas ex-alunas. Em poucos anos, a congregação, reconhecida em 1950 pelo arcebispo de Calcutá e em 1965 por Paulo VI, o Papa da época, difundiu-se por todas as partes do mundo, onde os pobres precisavam de ajuda e, sobretudo, de amor. Foram abertas casas na África e na América Latina, mas também nos países comunistas e até na União Soviética. A sua figura tornou-se cada vez mais popular em nível mundial. Madre Teresa de Calcutá dedicou-se com todas as suas forças à defesa da vida nascente. Inesquecível é o seu discurso na entrega do Prêmio Nobel da Paz que ela recebeu em 17 de outubro de 1979. Eu me lembro dessa época. Ela disse: o maior destruidor da paz é o aborto. O maior destruidor da paz é o aborto. E frisou: a vida das crianças e dos adultos é sempre a mesma vida. Toda a existência é a vida de Deus em nós. Ela faleceu no dia 5 de setembro de 1997, em Calcutá, na Índia. Naquele instante, as suas irmãs estavam presentes em 610 casas de missão, espalhadas em 123 países do mundo.
Santa Madre Teresa de Calcutá, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus do impossível. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal na internet onde responde as nossas dúvidas, ele me respondeu essa dúvida. Ele disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando oramos pedindo alguma coisa, suplicando. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Deus só vai nos dar uma resposta melhor, porque ele é nosso Pai celestial, o nosso divino Pai eterno. E o Pai só quer o bem para seu Filho. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba, ou Maranata com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele voltará. E será o juízo final, gente. Vamos nos preparar para o juízo final. Eu sei que tem muita gente que não acredita no juízo final, infelizmente. Pessoas até que são cristãs e não acreditam. O juízo final virá, ele acontecerá. E muitos irão para o inferno, para a tormenta eterna, viver com o demônio, banidos da presença de Deus. A oportunidade para viver com Deus é aqui, onde temos prazo de validade aqui na terra, essa passagem temporária, onde somos indignos servos. É a nossa chance. Acreditemos em Deus, tem provas e mais provas da existência de Jesus, da passagem dele por nós, dos milagres que realizou, da sua morte e ressurreição, da sua ascensão aos céus, onde está à direita de Deus Pai. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.